Foco das notícias mundiais, o Oriente Médio sempre esteve envolvido em diversas guerras e conflitos. Ao longo do tempo, o Oriente Médio é uma das regiões mais importantes e estratégicas do mundo. Localizado entre a Europa, a Ásia e a África, concentra algumas das maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo, além de importantes rotas marítimas, não só de combustíveis, mas também de fertilizantes para a agricultura e o comércio internacional. Por muito tempo, os Estados Unidos foram a principal potência externa atuando na região, maior parceiro comercial dos países árabes e principal instigador das sanções contra o Irã, o país que mais recebeu o peso de sancionamentos por mais de 40 anos. Porém, recentemente a China se tornou a segunda maior potência econômica e com isso, o dragão asiático se tornou o maior parceiro comercial dos países da região, aumentando investimentos e que contribuiu para o aumento do poder e da influência econômica e diplomática no Oriente Médio. A história hegemônica dos Estados Unidos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram a principal potência econômica do planeta, o líder hegemônico no mundo por ter sofrido menos perdas de vidas e tendo sua infraestrutura intacta. Ao mesmo tempo, nesse período no Oriente Médio, houve as descobertas de importantes fontes de hidrocarbonetos. Logo, empresas multinacionais dos Estados Unidos e do Reino Unido já começaram rapidamente a explorar essas importantes reservas de petróleo e gás natural na região. Por muitos anos, Shell e British Petroleum foram as principais empresas exploradoras de combustível no Oriente Médio. Assim, o interesse pela exploração de petróleo, importante combustível do século XX para a indústria automobilística, contribuiu para a forte presença militar e diplomática dos Estados Unidos no Oriente Médio, se aliando a líderes locais em troca desse apoio. Durante a Guerra Fria, Washington buscava impedir a expansão da influência soviética e garantir o acesso às fontes de energia da região, por isso, formou alianças diplomáticas e militares com os países árabes, procurando afastá-los de qualquer influência comunista. O principal sistema de alianças que os Estados Unidos implementou desde esse tempo até hoje foi a reciclagem de petrodólares, ou seja, os líderes árabes, especialmente a Arábia Saudita, principal aliado e parceiro dos Estados Unidos, que domina a OPEP, cartel de petróleo mundial, mantém e defende que o petróleo seja comercializado apenas em dólares, para que exista uma demanda infinita por dólares no comércio mundial. Em troca, os Estados Unidos garantem a proteção militar do Reino Saudita de qualquer eventual ameaça ou invasão. É exatamente por isso que os Estados Unidos não têm poder de influência e moderação sobre a Arábia Saudita. Aliás, muito pelo contrário, as ações estadunidenses no Oriente Médio às vezes são tomadas para atender os interesses de Riyadh, capital saudita, e não os interesses de Washington, propriamente dito. Os principais pilares de influência dos Estados Unidos são: primeiro ponto, segurança e poder militar. Os Estados Unidos mantêm uma grande rede de bases militares e acordos de defesa e segurança em diversos países do Oriente Médio, incluindo Bahrein, Catar, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Porém, o que deveria se tornar uma proteção eficaz em caso de qualquer eventual agressão se tornou o alvo, a vidraça para o recente conflito no Oriente Médio. As bases militares dos Estados Unidos e dos países árabes atraíram a ira e a vingança dos ataques e bombardeios ao Irã, que quer retaliação aos bombardeios que mataram as lideranças militares civis do país. A presença militar estadunidense permite projetar força rapidamente em caso de conflitos, mas essas mesmas bases militares não conseguiram proteger a principal rota estratégica, especialmente o Estreito de Hormuz, por onde passa uma parcela significativa do petróleo mundial e um importante fluxo de comércio de fertilizantes. Com o bloqueio do Estreito de Hormuz, o Irã dita quem pode passar e quem não pode, pressionando a marinha dos Estados Unidos e fuzileiros navais a mandarem cada vez mais reforços e equipamentos militares para a região sem muita eficácia. Além disso, os Estados Unidos são o principal fornecedor de armamentos para vários países árabes. Contudo, com o recente conflito, os sistemas de defesa dos países árabes e de Israel estão no limite, sobrecarregados, com os recentes bombardeios iranianos. Assim, até os principais e melhores sistemas defensivos do planeta têm limites operacionais. Segundo ponto, a aliança com Israel. Um dos elementos centrais da política estadunidense na região é a parceria com Israel. A ligação histórica entre Israel e os Estados Unidos vem de décadas, uma vez que há uma grande população judaica dos Estados Unidos fazendo lobby pró-Israel pela parceria estratégica e proteção militar de Israel. Os Estados Unidos fornecem apoio militar, econômico e diplomático ao país há décadas. Essa relação mantém um aliado fiel no Oriente Médio de longo prazo, porém enfraquece a posição estadunidense diplomaticamente, uma vez que o apoio explícito a Israel o isola em muitas questões internacionalmente.
gerando grandes críticas do mundo árabe, especialmente em relação à questão palestina, e ao silêncio estadunidense em relação ao genocídio israelense em Gaza, as graves violações de direitos humanos naquela região, nos assentamentos crescentes e ilegais israelenses na Cisjordânia e no ataque israelense ao sul do Líbano. Recentemente, críticos de direita nos Estados Unidos questionam a subserviência de Trump e Israel, atrelando sua agenda internacional aos interesses de Benjamin Netanyahu sobre os interesses dos Estados Unidos. Terceiro ponto, a influência política e diplomática. Washington desempenhou um papel decisivo em diversos processos diplomáticos, incluindo os acordos de Camp David, que normalizou as relações entre o Egito e Israel, que em troca da entrega da Península do Sinai por Israel, o Egito reconheceu Israel diplomaticamente, acordos de Oslo, que foi o início do processo de paz entre Israel e a Organização de Libertação da Palestina, negociações que foram abortadas por extremistas, os acordos de Abraão, que normalizaram as relações entre Israel e diversos países árabes com reconhecimento árabe de Israel, alijando os palestinos. Essas iniciativas ajudaram a consolidar os Estados Unidos como o principal mediador político da região, ajudando a consolidar alguma estabilidade diplomática, tudo em favor de Israel. Quarto ponto, dependência energética e sua transformação. Durante grande parte do século XX, a estabilidade do Oriente Médio era considerada essencial para a segurança energética estadunidense. Entretanto, a revolução do petróleo e gás de xisto reduziu significativamente a dependência energética dos Estados Unidos em relação à região. Isso levou alguns analistas a defenderem que Washington passou a concentrar mais atenção estratégica na Ásia e Pacífico, com o recente relatório da Segurança Nacional de 2025, afirmando que o interesse estratégico dos Estados Unidos é a região do hemisfério ocidental, e não o Oriente Médio. A ascensão da China no Oriente Médio. Diferente dos Estados Unidos, a China não construiu sua influência por meio de alianças militares ou intervenções armadas. Sua estratégia é baseada principalmente em comércio, investimentos e diplomacia. A China possui como grande aliado estratégico o Irã. Contudo, diferentemente da abordagem estadunidense, não se limita à parceria estratégica com os iranianos, reforçando seus alinhamentos diplomáticos e comerciais com os árabes e israelenses, sem se comprometer com nenhum deles. Primeiro ponto, segurança energética. A China tornou-se o maior importador de petróleo do mundo. Metade do petróleo e gás natural da China vem dessa região. Por isso, para a China, o Oriente Médio se tornou uma região de vital importância para a economia chinesa. Ao mesmo tempo em que depende de importantes fontes de exportação de combustíveis do Oriente Médio, a China também diversifica parceiros econômicos procurando fornecedores na África, na América e na própria Ásia. Logo, o Oriente Médio, com grandes quantidades de petróleo e de gás natural exportadas para a China, fazem com que a diplomacia chinesa consolide relações comerciais amistosas com todos os países do Oriente Médio. Garantir um fluxo contínuo desses recursos é uma prioridade estratégica para Pequim. Segundo ponto, nova Rota da Seda. O projeto chinês, conhecido como Iniciativa Cinturão em Rota, busca ampliar a conectividade comercial e logística em toda a Eurásia, África e Oceania. No Oriente Médio, a China investiu em portos, ferrovias, zonas industriais, infraestrutura logística e redes de telecomunicações. Esses investimentos aumentam a dependência econômica de vários países em relação à China, contribuindo para a melhoria da percepção chinesa na região, com investimentos em infraestrutura, criando empregos e dinamizando a economia. Assim, consolida-se uma relação econômica e diplomática de longo prazo, com grandes investimentos, longa parceria, aumento do comércio internacional e maior inserção de investidores e empresários chineses no mundo árabe. Ao mesmo tempo que os árabes cada vez mais, devido a essa dependência por investimentos em seus países, são cobrados a se silenciarem e tomarem posições favoráveis a Pequim e órgãos internacionais. Relação com todos. Uma característica importante da diplomacia chinesa é manter relações simultâneas com países rivais. Ao contrário dos Estados Unidos, a China evita tomar posições muito explícitas em disputas regionais, buscando apresentar-se como um parceiro econômico de todos. Quarto ponto, diplomacia crescente. Um marco importante ocorreu em 2023, quando a China mediou a reaproximação diplomática entre Irã e Arábia Saudita, além de atrair ambos os países para os BRICS e serem polos e hubs logísticos da nova Rota da Seda. O acordo foi visto como uma demonstração de que Pequim passou a exercer influência política e diplomática considerável além da esfera econômica. Os países do Oriente Médio e a política do equilíbrio. A maioria dos governos da região não deseja escolher entre China e Estados Unidos. Países da região como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos buscam aproximar
aproveitar as vantagens oferecidas por ambos. Recebe apoio e proteção militar e armamento dos Estados Unidos, enquanto recebe investimentos, comércio e tecnologia da China. Essa estratégia permite ampliar sua autonomia internacional, aumentando sua dissuasão estratégica e reduzindo a dependência de uma única potência. Limites da influência chinesa. Apesar do crescimento econômico chinês nos últimos anos, existem obstáculos para que Pequim substitua completamente Washington na região. A China ainda não possui rede equivalente de alianças militares, capacidade de segurança regional comparável à estadunidense, presença naval semelhante à dos Estados Unidos, compromissos de defesa com parceiros locais. Em situação de guerra ou crises militares, muitos governos ainda recorrem aos Estados Unidos como principal garantidor de segurança e não à China. O futuro da competição. A tendência é que a influência chinesa continue crescendo, especialmente nos setores de energia, infraestrutura, tecnologia e finanças. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos permanecem como a principal potência militar da região e mantêm alianças profundamente enraizadas com diversos governos. Dessa forma, o cenário mais provável nas próximas décadas não é a substituição completa dos Estados Unidos pela China, mas sim uma coexistência competitiva. Os Estados Unidos continuarão dominando o campo de segurança e defesa, e a China continuará expandindo sua influência econômica, tecnológica e comercial. Os países do Oriente Médio buscarão equilibrar as relações entre as duas potências para maximizar seus próprios interesses. Em outras palavras, o Oriente Médio tornou-se um dos principais palcos da competição geopolítica do século XXI, refletindo a transição gradual de um sistema internacional dominado pelos Estados Unidos para uma ordem mais multipolar.